Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje iremos dar uma introdução sobre o que é o existencialismo e a pós-modernidade, que vai ser uma live que eu vou gravar com meu amigo mestre Felipe no sábado, dia 29, às 15 horas da tarde. E antes de iniciarmos o nosso vídeo, convido vocês a se inscreverem no canal, deixarem o seu like, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam acessá-lo, porque realmente vai vir muito conteúdo bom, já que agora eu consegui arrumar um jeito de fazer minhas gravações, porque o meu notebook ele está com problema de configuração, por isso que eu estou gravando pelo celular. Mas enfim, existencialismo e pós-modernidade. Por que estudar existencialismo e também a pós-modernidade é importante, principalmente para você que é cristão? Porque o existencialismo, ele ensina que o ser humano é livre por natureza. Portanto, todo indivíduo é responsável pelos seus próprios atos. E por ser responsável pelos seus próprios atos, isso tem uma diferença entre a questão do livre-arbítrio e também do existencialismo. Por que tem uma diferença entre o livre-arbítrio e o existencialismo? O livre-arbítrio na teologia é o que? É você tomar uma decisão sem influência interna e externa, ou seja, você precisa estar puro na sua alma, porque não há nenhum pecado ou vestígio de pecaminosidade, e externo, porque não há nenhum vestígio de pecaminosidade no mundo, por mais que houve realmente a questão de que Satanás e todos aqueles seus seguidores fossem pecaminosos. Mas o mundo em si não estava pecaminoso. Só veio a estar por conta do pecado de Adão. Então o livre-arbítrio é você tomar uma decisão sem essa influência interna ou externa. Agora, quando você traz isso para o existencialismo, você tem aí a sua responsabilidade pelos seus próprios atos. E é interessante a gente estudar sobre isso, porque se você pegar aí de 2015 em diante, o que mais tem se falado, tanto no meio da filosofia quanto na psicologia, é exatamente o óbvio. Por que o óbvio? Porque as pessoas, elas não estão entendendo mais a obviedade. E por não estarem entendendo a obviedade, elas precisam ouvir o óbvio. Qual que é a questão do óbvio? Toda ação tem a sua reação. A reação é a consequência da sua ação. Mas muitas pessoas, elas não estão mais entendendo isso. Simplesmente acham que toda ação não tem nenhuma reação. Isso você pode ver nitidamente no relacionamento de pais e filhos, em que o pai ou a mãe, ele é grosseiro com o filho, maltrata o filho e no final quer que o filho morra de amores por ele. Ou que o filho é ingrato, ou que o filho é maldoso, ou que o filho é rude com os pais e ele quer que os pais seja um amor de pessoa com ele. Então você vê aí isso sendo aplicado na sociedade, essa falta de compreensão da consequência, porque a ação ela foi feita, ela foi colocada em prática, mas as pessoas esqueceram que a ação tem a reação. Então, por isso que o existencialismo ele é importante, porque ele caminha por esse viés de que todo indivíduo é responsável pelos seus próprios atos. E qual que é a proposta disso tudo? A proposta do existencialismo é analisar o ser humano em seu todo e não dividido. Dividido no quê? Nos aspectos internos, que é a mente, cognição e sentimentos, e externos, que é o corpo, comportamento e ações. Ele vai pegar o ser humano no todo e analisá-lo. E o interessante de tudo isso é que quando a gente estuda sobre o existencialismo de Kierkegaard, Søren Kierkegaard, que era um crítico
dinamarquês, ele era pastor, teólogo e também aí filósofo. Ele trouxe aí essa afirmação de que o cerne da existência humana é a angústia. Ela é a disposição do espírito diante da liberdade de escolhas. Ele diz que ao olharmos para um precipício sentimos vertigem diante da possibilidade de nos sentirmos atraídos por ele, pela liberdade de escolha entre atirarmos-nos ou não no vazio. De acordo com a sua compreensão de realidade, ele aponta aí esses 3 estágios. Quais estágios são? O primeiro estágio do ser humano, que ele acaba caindo nessa profunda angústia, é o estético, é aquela ideia do Dom Juan que quer se mostrar atrativo para as outras pessoas. Quando ele consegue isso, ele cai na angústia profunda. Nisso ele passa para o terceiro estágio. Qual que é o terceiro estágio? O ético, aquela pessoa ética, aquela pessoa que coloca em prática toda a ética, até mesmo a mini ética, que é a estética. Quando ele consegue isso, ele cai nessa profunda angústia. E quando ele cai nessa profunda angústia, ele passa para o religioso. Ele tenta buscar na religião, ele tenta buscar em Deus essa ideia de que eu não tenho essa angústia, mas no final ele não consegue suprir essa necessidade de angústia. E ele vê que o cerne da existência humana é se sentir-se na angústia. E se você ler o conceito da angústia do Kierkegaard, você vai perceber que em Adão éramos de forma qualitativa angustiados. De Adão para frente, de qualitativo passamos a ser quantitativos, porque isso se alastrou por toda a humanidade. Agora, diferente de Kierkegaard, que era um pastor, ele falava sobre existencialismo teísta, Sartre, ele traz essa ideia de que estamos condenados a ser livres, condenado porque não se criou a si próprio, e no entanto livre porque uma vez lançado ao mundo é responsável por tudo quanto fizer, e tudo que você faz e tudo que você deixa de fazer te traz essa condenação. E olha que interessante quando você consegue trazer isso para o meio social, quando você vê a sociedade do século XX, que é uma era moderna, que é uma era a qual as pessoas eram concretas. Você vê que por mais que havia essa ideia de angústia, que havia essa ideia de ser condenadas às suas próprias decisões, mas tinha uma coisa diferente de hoje em dia. Porque quando você pega a sociedade moderna, você pega uma sociedade de que era isso, pronto, acabou. Quando os pais, quando os professores, quando qualquer outra pessoa que tinha autoridade falava, ensinava, era aquilo, pronto, acabou. Não tinha essa questão flexível de hoje em dia. Essa questão, como diz o nosso grande sociólogo e filósofo Zygmunt Bauman, essa liquidez da pós-modernidade. Não tinha essa ideia de que quando você coloca algo em sua mão, ela se esvai perante a sua mão, porque aquilo não é concreto, isso é líquido. E, segundo o sociólogo, a marca da pós-modernidade é a própria vontade da liberdade individual, princípio que se opõe diretamente à segurança projetada em torno de uma vida estável. Bauman entende que na modernidade sólida os conceitos, ideias e estruturas sociais eram mais rígidos e inflexíveis, ou seja, o amor, o medo, a moral, a religião, a cultura e assim vai. Por quê? Exatamente por conta disso, porque eram concretos. Atualmente o amor não é aquele amor que você gosta de curtir, você quer